Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Pai Celestial, nós cremos no Teu poder, Pai. Cremos em Tua presença, cremos em Tua misericórdia, Pai. Cremos que a Tua palavra é fiel e verdadeira. Cremos que fomos chamados por Ti, Pai, e que aquele que em nós começou a boa obra aperfeiçoará. Pai querido, nesta manhã estamos aqui para nos alimentar deste pão, este pão que nos dá força para prosseguir, este pão que nos faz, ó Deus, compreender a nossa posição em Ti. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e nos dê um momento especial em Tua presença, Pai. Ajuda cada um de nós, Pai, todos os irmãos aqui presentes, todos aqueles através da internet, aqueles que haverão de ouvir a fita, que o Senhor possa, de uma maneira especial, abençoar, Pai. Pois para isso viemos e nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor me use agora, Pai, em Tuas mãos e usa cada um de nós, Pai, para com o coração aberto poder receber este pão especial, Pai. O Senhor sabe nossas debilidades, o Senhor sabe nossas limitações, mas nós nos colocamos diante daquele que é ilimitado, daquele que é capaz de todas as coisas, Pai, e pedimos a Tua graça, a Tua unção nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. É um privilégio nós estarmos mais uma vez reunidos para nos alimentar da palavra de Deus. Convido os irmãos a se colocar de pé e vamos abrir nossas Bíblias. Enquanto isso, as crianças podem descer para a escolinha. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5. Que a graça de Deus seja sobre todos os irmãos e aqueles também que, através da internet, estão participando. Que você seja abençoado por Deus. Também já foi apresentado nossos visitantes, né? Damos boas-vindas a todos, no nome de Jesus Cristo. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Podeis assentar, irmãos? Como disse o nosso profeta, todas as vezes que nós viemos à igreja, nós sempre viemos com o objetivo de sermos melhores cristãos, né? Eu creio que não é diferente no coração de ninguém aqui, todos vieram com este desejo de ser melhor cristão, um melhor filho, uma melhor filha, saber como agradar a Deus, como viver uma vida mais íntima, mais próxima de Deus, né? E nesta manhã eu quero falar sobre a posição de um crente em Cristo. Eu não sei se quantos leram a mensagem, a posição de um crente em Cristo, levanta a mão. Vários irmãos já leram, né? Foi entregue domingo da ceia e é uma mensagem pequena, assim, pequena conteúdo dela, mas tem uma mensagem, todas têm, né? Uma mensagem
realmente sobressalente e é o pão da noiva, e nós devemos sempre nos preocupar em nos alimentar deste pão. Ontem ali em Capinzal, no culto, eu falava sobre um tema intitulado Olhando para as Profecias, e nós estávamos mostrando que a diferença entre a mulher samaritana, a revelação que ela teve de Jesus, e os sacerdotes, se coloca a samaritana de um lado e os sacerdotes do outro. E se fosse colocar ela para ser votado, vocês iam ver que quase todos iriam votar a favor dos sacerdotes, pela posição limpa deles, e todos, ou quase todos, iriam condenar aquela mulher que já tinha tido 5 maridos e agora estava vivendo com o 6º e ainda não era dela. Então, veja vocês, mas ali estava, aqueles 2 quadros, sacerdotes, onde ninguém podia apontar o dedo para eles, sempre na igreja, sempre lendo a Bíblia, os pergaminhos, e ali fazendo suas longas orações. E, por outro lado, uma mulher de uma fama que vivia uma vida conturbada. Mas quando ela chega diante de Jesus ali no poço, e Jesus começa um diálogo com ela, exatamente como nós fazemos quando queremos evangelizar alguém, você não entra direto falando sobre a palavra, mas você começa a falar do tempo, como está descontrolado, e logo você diz que a Bíblia diz que nos últimos dias a natureza estaria gemendo em busca de redenção, e quando você espera, você já está falando sobre a salvação, né? E Jesus começou a falar sobre água, sede. Estou com sede, me dá de beber. E ela, então, logo começa uma discussão religiosa com ele. Como tu, sendo judeu, pede para mim, que sou samaritana, te dar de beber. Está vendo? Os samaritanos e os judeus não se davam, não se entendiam entre eles, tinham uma forma diferente de crer. A religião deles não andavam juntos. E ela disse: vocês, os judeus, dizem que Deus deve ser adorado no templo em Jerusalém, mas nós cremos que Deus tem que ser adorado no monte. E ali começa aquela conversa entre eles, e você vê que havia desejo nela das coisas certas, senão ela não estaria falando sobre a palavra. Amém? E ali então começa, e aí Jesus fala para ela, se ela soubesse quem estava falando com ela, ela pediria água, ele daria uma água, que ela não voltaria a ter sede, aí vocês sabem, né? E logo Jesus disse: vai e chama teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Tu disseste bem, porque tiveste 5 e o que você tem agora não é teu. Bastou para ela. Quando Jesus discerniu o coração dela, a vida dela, ela disse: vejo que tu és profeta. E logo a cidade toda sabia que havia um profeta entre eles, porque ela saiu gritando, dizendo: venham e vejam, um que falou tudo sobre minha vida, porventura não é ele o Messias? Enquanto os sacerdotes, polidos, educados, quando olhavam para Jesus discernindo os pensamentos, diziam: ele faz isso porque é um Beuzebum, príncipe dos demônios. Ele faz isso porque ele é o chefe dos demônios. Agora, qual é a diferença? É que a mulher, ela estava olhando para as profecias. E ela sabia, pelas profecias, que quando o Messias viesse, ele faria essas coisas. Ele discerniria os pensamentos dos corações. E os sacerdotes estavam olhando para a tradição. Por isso não puderam ver a Jesus. Então nós falávamos ontem ali que hoje, nós, pela graça de Deus, temos recebido todo tipo de ensinamento, de instruções que Deus enviou através do seu mensageiro. E se nós tivermos o cuidado de estar com nossos olhos voltados às profecias, à palavra, nada irá nos pegar de surpresa. O Concílio Mundial de Igreja
seja o que for a única moeda mundial, o governo implantado por Roma, quando isso tentar cair, ou cair, né, como um laço, porque a Bíblia diz que a marca da besta virá como um laço sobre os que habitam na terra. Um laço é algo que cai subitamente. Ninguém espera. Quando vê, o laço caiu, e ele é armado aonde? Escondido. Ele não é armado na frente do boi, ele é armado lá escondido. De repente, quando o boi menos espera, ele cai. E o laço já está armado, todas as coisas estão aí. Mas se você tem sua fé olhando para as profecias, olhando para a palavra, quando o menor vestígio surgir, você será despertado, porque a sua fé, ela está baseada no assim diz o Senhor, e você não será enganado. Aí está a igreja, a necessidade, falei isso para nós entrar nessa questão, a necessidade de nós lermos a mensagem. Porque Deus, Ele diz nas Escrituras que o povo dele pereceu por falta de conhecimento. Mas não porque o conhecimento não estava à disposição, porque eles não tomaram posse do conhecimento que Deus tinha para eles. Então, se alguém perecer, se alguém perder o arrebatamento, não é por falta de Deus ter enviado o conhecimento, mas é por falta de tomar posse daquilo que Deus tem dado para nós. Por isso, em Apocalipse capítulo 10, quando o anjo forte, que é o Senhor Jesus, que segurava o livrinho aberto, lembra ali em Apocalipse 10? E ele disse para João, e João é o tipo da noiva. O livro aberto aponta para a palavra revelada, que Deus revelou através do seu mensageiro. E aquele anjo disse, e o anjo com o livro aberto na mão, e a voz disse para João, que é o tipo da noiva, vai e pegue o livro. E João chegou até aquele que tinha o livro e disse, dá-me o livro. E ele disse, toma e coma. Não é pega e guarda. Toma e coma. E João disse, eu peguei e comi. E era doce como mel na minha boca. É um quadro perfeito. Você vai ler a mensagem, você fica maravilhado das coisas como Deus esclarece para nós. Mas João disse, mas depois que eu comi, meu ventre se tornou amargo. Quer dizer, viver o preço que se paga para viver o Evangelho, para viver a mensagem. Aí a voz disse, agora importa que profetize a todas as tribos, nações e línguas. Essa missão ficou para mim e para você. Você come o livro, então profetize, fale, divulgue esse Evangelho para as pessoas. Divulgue para as pessoas que Deus enviou um profeta para tirar os seus filhos da confusão. Então, aqui está o livro, aqui está a mensagem que Deus tem nos dado com fartura. E se nós nos alimentarmos dela, se nós tivermos nosso olhar voltado a ela, como está? Há uma ressalva aqui, porque o próprio profeta disse, diga somente o que está nas fitas. Então, não há nada necessário de engembração aqui, é comer como está, de capa a capa, e aí você terá então fé de arrebatamento, amém? E hoje eu quero falar, mais ler do que falar, sobre a mensagem, a posição de um crente em Cristo. Eu vou ler, claro que não vou ler toda a mensagem, nós vamos saltando alguns parágrafos, para nós ganharmos tempo, né? A única razão é ganharmos tempo, porque nós não temos necessidade de suprimir nada. Tudo que tem na mensagem nós cremos, amém? Você crê também? Amém. Nós cremos porque é a palavra de Deus. Nós cremos como está escrito, amém? Mas, como eu disse, nós não vamos ler toda ela. Eu não sei até onde eu vou ler. De repente eu vou ler alguns parágrafos e vamos parar. Porque depende da forma que o Espírito Santo nos guiar, porque é importante nós... Lembra que tudo no Velho Testamento é tipo. E os animais limpos do Velho Testamento eram aqueles que comiam e depois remoíam. É um tipo do crente também. Ele come e remói. Ele não é somente engole de qualquer jeito. Ele come, depois ele vai para casa...
E ele começa a remoer aquilo, ele começa a meditar, e aquilo vai sendo ampliado na vida dele. E é nesse momento que você está remoendo que você realmente retira as proteínas da palavra. Porque o culto somente ele é o momento onde que vem. A chuva vem, a palavra vem. Mas depois é que você vai processar. O Espírito Santo, melhor dizendo, vai processar aquilo na sua vida. Agora, se o culto termina para você no amém, você nunca terá o resultado do culto na sua vida. Porque o resultado ele acontece depois. Quando você vai para casa, durante a semana, você vai meditando. Lembra do alemãozinho que o profeta disse que foi à igreja e recebeu o batismo do Espírito Santo? E na segunda-feira ele era um açougueiro. Na segunda-feira ele começa a cortar carne ali para o cliente, de repente ele larga a faca e começa a andar e glorificar a Deus. Aleluias, glória a Deus. E a história foi até o patrão, e o patrão disse: o que aconteceu contigo? Aí ele disse: eu fui salvo. Eu fui à igreja, Deus me salvou, eu fui batizado com o Espírito Santo. O culto estava em sequência, estava em processo na vida dele, não só foi no momento, mas aquilo prosseguiu. Amém? Então vamos lendo aqui, lendo e meditando conforme Deus nos dirigiu, ou lendo diretamente, não sei, vamos ver. Quero começar no parágrafo 17 da mensagem, a posição de um crente em Cristo. Lembra que nós lemos Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5, onde fala sobre posicionados, nós estar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? E agora, nestes ensinos, eu quero dizer algo antes. Às vezes, quando nós lemos, se a pessoa não está realmente no espírito, atenta, muitos cochilam. Mas quando você está realmente se alimentando, você entra no espírito e aquilo é maravilhoso. Não é verdade? Pode alguém dizer: mas eu acho que eu não gosto de culto onde é feito leituras longas. Irmãos, eu sei que Deus não tem um padrão. Um padrão que eu digo assim, todo culto da mesma forma. Deus é um Deus de variedades. Às vezes ele vem com a palavra torrencial, às vezes ele vem com a palavra de conselhos. Então Deus às vezes vem com um avivamento no meio do povo. Eu sei que Deus ele trabalha de variedades. Ele trabalha de acordo com a necessidade do momento. Amém? E agora, nesses ensinos, é apenas a minha observação bíblica. Já vou parar aqui. A forma da natureza ou a forma de viver do nosso profeta é uma lição para nós, é um ensinamento. Se havia alguém com autoridade para dizer algo referente a alguma coisa da Bíblia, era o profeta. Um homem que vivia numa esfera sobrenatural, tinha o assinte do Senhor sobre ele, e eu nunca vi, e você nunca viu, ele arrogante concernente aos seus ensinamentos, como dizendo: você tem que crer assim, senão você está perdido, senão você é isso ou aquilo. Mas ele sempre colocava da maior humildade possível para as pessoas. E olha o que ele diz aqui. Agora, nesses ensinos, é apenas a minha observação bíblica dessa pequena coisa. Eu não digo que o Senhor diz, isso é o melhor do meu conhecimento, vê? O profeta diz: quando alguém vem e é um sabe-tudo, toma cuidado com ele. Aquela pessoa que para tudo tem resposta, ela vai se enroscar em algum lugar. Então veja, ele disse: é o melhor do meu conhecimento, vê? Poderia estar errado, porque está apenas relacionado ao meu próprio conhecimento. Então não seria muito, mas eu lhes direi o que fazer quando eu estiver ensinando. Vamos aprender com as atitudes do profeta aqui. Eu vou dizer o que vocês fazer quando eu estiver ensinando. Você faça como eu quando estou comendo torta de cereja. Sabem? Eu amo a torta de cereja. E vocês? Bem, então quando você está comendo torta de cereja e você se depara com uma semente, você joga fora a torta?
você joga fora a semente e continue comendo a torta de cereja. Quantos gostam de frango frito? Naturalmente, todos vocês, claro, todos vocês. Os sulistas gostam muito de frango frito, especialmente o clero. Então, quando você está comendo frango frito e você se depara com o osso, você joga fora o frango? Joga fora o osso. E então é o que você faz aqui. Aquilo que você não crê, chute para um lado e continue comendo o que você pensa que é certo. Amém? Amém. Aleluias? Essa é a atitude, irmãos, de um verdadeiro homem de Deus. Agora alguém pode dizer, mas então ele estava inseguro quanto que ele estava ensinando? Não. Se havia alguém que falava com convicção do que cria, era o profeta. Mas nunca colocava aquilo como imposição sobre as pessoas. Já creio que isso já dá uma escola dominical, nós olhar as atitudes, a forma que o nosso profeta, que é o exemplo mais próximo de nós hoje. Agora, nós temos o nosso lado sincero. Enquanto somos, eu quero que você acompanhe comigo a nossa lição de escola dominical. E o meu assunto para esta tarde, apenas por pouco tempo, porque nós temos que voltar e pregar hoje à noite, é sobre a posição de um crente em Cristo. Quantos cristãos estão aqui? Levante suas mãos. Todos os crentes, levante suas mãos. Em todos os lugares. Que maravilhoso. 100%, parece. Agora, se você é um crente, eu creio que sei qual é a maior praga que está na igreja hoje. Qual é, irmão Brano, a maior praga? Vocês gostariam de saber? Qual é a maior praga que está na igreja hoje? É não saber o que eles são. Aí está o problema, a pessoa não saber quem ela é em Cristo. É como aquele mendigo, né, que o irmão Brana conta, que chegou na casa dele, pediu um pedaço de pão. O irmão Brana foi lá, arrumou um prato de alimento para ele, trouxe. Enquanto o mendigo comia, o profeta perguntou, de onde o senhor vem? Ele olhou e disse, de lugar nenhum. E para onde o senhor vai? Ele disse, para lugar nenhum também. Então, observa que é o tipo de uma pessoa que não sabe nada sobre sua vida, o que ela está fazendo, o que é para ela fazer, e ela não vai chegar a lugar nenhum mesmo. E muitas vezes tem pessoas que vêm, se convertem, por quê? Gostou dos hinos, achou a igreja mais próximo, ou entendeu que o batismo em nome do Senhor Jesus é uma boa coisa, mas não se encontra a sua posição em Cristo. Porque a noiva é um corpo, eu quero que vocês observem isso, a noiva é um corpo, composta de vários membros. Cada membro em particular tem sua função. E Paulo fala sobre isso, o apóstolo Paulo. Ele disse que o nariz não pode dizer eu não sou do corpo porque ele não é a orelha. E a orelha não pode dizer também eu não sou do corpo porque eu não sou nariz. Ele diz que cada membro tem sua devida função e o seu valor. Mas é necessário eu me encontrar a minha posição no corpo de Cristo. Quando eu encontro a minha posição no corpo de Cristo, eu então encontro razão para servir a Deus. Mas se eu não encontro minha posição no corpo de Cristo, eu vou ficar como que vagando, sem saber realmente o porquê eu estou aqui. E na mensagem, o confronto de Efésios com Josué, o profeta fala sobre as mães hebreias, quando elas deram à luz aos filhos, os patriarcas daquelas tribos de Israel, sobre a dor de parto. Elas tiveram uma inspiração do nome a ser colocado sobre o menino. E o nome que elas deram ao menino significava o tipo que ele seria no futuro. Quando ela disse Efraim, ela estava dizendo o quê? Esse meu filho será um plantador de milho. Creio que, se não me falha a memória, essa era a colocação de Efraim, né? Posso estar. Então, elas tiveram essa inspiração. Efraim, Dan, Manassés, cada um da tribo recebeu um nome sobre inspiração.
E quando Josué, que é o tipo do Espírito Santo, porque Josué introduziu o povo na terra, e a terra da promessa nós sabemos que aponta para o batismo do Espírito Santo, não aponta para o milênio, como alguns pensam, porque no milênio não haverá guerras, e na terra da promessa houve guerras. Então aponta para o batismo do Espírito Santo, porque quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você continua lutando. E Josué é o tipo do Espírito Santo, porque ele introduziu o povo na terra. E veja que quando ele introduziu o povo na terra, ele, por inspiração, colocou cada tribo no seu devido lugar. Manassés, tu vai ficar aqui, plantar milho. Efraim, tu vai ficar, e assim cada uma. E quando eles foram sendo posicionados, e eles recebiam sua herança, eles, por certo, olhavam um para o outro e diziam, era tudo isso que nós queríamos. Aqueles que eram aptos para plantar milho diziam, é uma terra própria para milho. Aquele que tinha já uma experiência, uma unção para cuidar de ovelhas, recebia uma terra própria para ter o seu lote ali de ovelhas. E assim cada um no seu lugar, não houve briga, não houve disputa, eu quero essa terra, eu quero aquela, não, cada um no seu lugar. E depois quem cultivava milho, levava o milho, trocava pela carne da ovelha, e aquele que cuidava de ovelhas ficava com milho, porque ele precisava de milho. Assim é na igreja, irmãos, cada um na sua posição. Você faz algo, aquele irmão, ele se beneficia do que você faz, mas, pelo outro lado, você está se beneficiando do que ele faz, porque cada um está posicionado no corpo de Cristo, no seu lugar. E o que nos posiciona no corpo de Cristo é o batismo do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos achar a nossa posição. Podemos ser um bom membro de igreja, vir nos cultos todos os dias, cantar e tudo mais, mas estaremos perdidos, procurando fazer o que é para o outro fazer, sendo decepcionado e trazendo decepção para a igreja, para a família e para a própria fé individual da pessoa. Então, irmãos, isso não é só palavras, e se há algo que a igreja tem que se preocupar, é em encontrar a sua posição. Alguém poderia dizer, mas eu acho que eu não tenho uma posição. Irmãos, todos temos. E às vezes aquela que é menos aparente é a mais importante. Aquela pecinha tão insignificante do relógio que ninguém vê, mas é o que faz o relógio bater a hora certa, não deixa você perder o serviço, faz a irmã conseguir o almoço na hora certa. É uma peça que ninguém vê. Quando olha para o relógio, você olha para os ponteiros. Mas não esqueça que lá atrás tem algumas peças que faz tudo aquilo funcionar. Eu sempre conto a história daquela senhora, né, velhinha. O pastor teve uma visão, e nesta visão ele se viu no céu, e ele viu ali Jesus dando o galardão para os seus filhos. E ele então veio e passou, o pastor na visão, ele passou diante de Jesus e recebeu o seu galardão. E logo atrás do pastor vinha o seu rebanho. Então o pastor, recebendo o seu galardão, se posicionou ao lado de Jesus e ficou observando as pessoas de sua igreja receber também o galardão. De repente, uma irmã, que na terra era uma velhinha, uma senhora, chega diante de Jesus. E Jesus lhe dá um galardão bem maior do que deu para o pastor. E o pastor, então, ficou um pouco intrigado com aquilo e disse, Jesus, eu não entendi. Eu sou o pastor dessa, e o Senhor deu a ela um galardão maior do que o meu. Aí, então, Jesus olhou para ele naquela visão e disse assim, ela ganhou um galardão maior, porque o teu ministério era sustentado pelas orações dela. Então você pode pensar que não tem algo para fazer. Tem. Receba o batismo do Espírito Santo e Deus vai te posicionar. Ser uma verdadeira mãe para educar os seus filhos no caminho do Senhor. Ser alguém que está intercedendo pela obra. Apoiar a obra de uma forma ou de outra. Todos temos uma posição no corpo de Cristo. E só recebemos esse posicionamento quando recebemos o Espírito Santo. Amém?
Então veja aqui, vamos aqui seguir. Quantos cristãos aqui... Agora, se você é um crente, eu creio que sei qual é a maior praga que esta igreja, que está na igreja hoje. E não saber o que eles são. Agora, com a ajuda de Deus, esta tarde, as Santas Escrituras, se Ele nos ajudar, vamos tentar colocar o crente posicionado em Cristo e mostrar que a sua autoridade está em Cristo. Então, todos ali fora estarão orando pelo doente e nós teremos uma grande reunião, tenho certeza. Amém? Agora, enquanto nós pegamos os lenços, voltemos para começar no livro de Efésios, no capítulo 1. Antes que esqueçamos, nós sempre gostamos de fazer isso. Uma das coisas notáveis ontem que eu posso lembrar é de uma amável jovem mulher índia vindo para entregar em minhas mãos, eu creio que é um par de meias dobradas junto em um lenço e uma gravata. Bem, eu pensei que talvez ela quisesse que eu segurasse enquanto eu orava por ela. Mas então o adorável Espírito Santo falou através de uma visão que apareceu diante de mim e disse que era para um de seus amados que tinha uma doença em seus pés. E o marido dela estava sem, e ela queria colocar a gravata nele, que assim ele receberia o Espírito Santo. E o outro querido seu seria curado usando estas meias. Oh, que coisa! Isso não é maravilhoso? Fé pura. Amém? Depois que eles começaram a ver que o cego estava vendo, que o surdo estava ouvindo, o manco sendo curado, eles correram para o hospital e tiraram os seus pequenos bebês. E levando-os lá em cima, havia um pequeno bebê com apenas algumas horas de vida, cerca de 24 horas, algo assim, cerca de 2 dias. O pequeno, para a mãe, ela o enrolou e aqui ela veio de qualquer maneira. Ele estava doente, vindo por aquele vento frio, varrendo o topo daquelas montanhas de neve. Pensariam eles que Cristo estava curando. Ela queria que seu bebê fosse curado. Alguns deles nem mesmo puderam chegar ao hospital, rápido o suficiente para apanhar seus amados. Então, enquanto nós dirigíamos, saímos e eles ficaram lá em pé com os pequenos cobertores e coisas, para que eu pudesse abençoá-los, e o Espírito Santo iria com as mantas para os hospitais, para os seus amados. Oh, que coisa! Eles deixaram as pessoas brancas e envergonhadas de si mesmo. Vamos orar. Aí o profeta fala, sobre a fé dessas pessoas. Aí olha a oração dele. Pai Celestial, através de nossos corações, nós veremos o Espírito Santo movendo-se entre as pessoas simples, apenas pessoas comuns. Eu tenho medo, Pai, que muitos de nós, professores, tenhamos feito isto muito complicado para as pessoas. Em nosso grande dia de aprendizagem, em que nós estamos agora, cada um é inteligente, educado, passou todo o seu tempo estudando livros e assim por diante, e conseguiu bolsa de estudos na escola ou aprendendo ciência, literatura e matemática, e deixou o Espírito Santo. É por isso que progredimos, e os povos do leste é que são cheios do Espírito. Deus seja misericordioso. Aí ele estava falando, antes ele deu o testemunho, daqueles irmãos, como a fé deles era tão simples e pura. Aí na oração ele fala sobre a preocupação. Eu tenho medo, ele diz, que muitos professores têm confundido as pessoas. Não é o que Paulo disse? Eu temo que se apartem da simplicidade que é em Cristo. Querem fazer as coisas de uma maneira teológica, uma maneira intelectual, quando a palavra nos ensina que é por fé. E o profeta disse, se nós entendêssemos a Deus, não precisaríamos de fé, porque a fé é para crer naquele qual nós não entendemos. Claro que aquilo que é para nós entender está claro e destacado na mensagem para que todos vejam. Porque a Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós e as ocultas pertencem a Deus. Em meio a tudo isso, separe um povo que te ama, que crê em ti, Senhor. Aqui em cima eles estão colocando lenços para serem orados.
Eles te amam, Senhor. Nós oramos que cada um destes lenços seja abençoado. E Deus, que tu visites as meias, da mesma maneira que foi ontem com a mulher índia, possa ser com estes. Possa teu Espírito Santo, o qual está aqui agora, ver que cada um é curado, porque nós o enviamos com esse propósito, no nome de Jesus. Amém. Quando vocês me ouvem, amigos, falando do povo anglo-saxônico e as diferenças nas pessoas de raça branca, eu não estou querendo dizer a igreja, que são os chamados para fora, vê? Em alguns minutos eu vou lhes mostrar o que é isso, certo? O que eu estou falando é sobre a nação, o quadro geral. As pessoas americanas, assim, bem alimentadas, tão aristocraticamente, com seus doutores de divindade, com todos os seus PhD, DDDs, LLDs e tudo mais, eles só querem saber disso. Viram no que eles se meteram? Eles simplesmente deixaram fora o Espírito de Deus. Estão compreendendo aqui? Vocês observaram que eu comecei de uma altura para frente da mensagem, mas no início ele começa contando o testemunho da campanha que ele fez entre os índios. Ele disse que nunca viu algo tão sobrenatural como viu entre os índios. Pela simplicidade da fé, dele simplesmente crer. Deus disse amém. Aí ele faz um paralelo com os brancos, que colocaram o intelectualismo, os livros. Ele diz, eu tenho medo que muitos professores estão confundindo o povo. E agora aqui ele volta para, depois da oração, ele vem para, na verdade, esclarecer melhor o que ele estava falando. Daí ele diz, quando eu falei dos brancos, eu não estou falando da igreja em si, porque a igreja é o chamado para fora. Mas estou falando da nação no geral. Daí ele segue, eles só querem saber disso, do estudo. Viram no que eles se meteram? Eles simplesmente deixaram fora o Espírito de Deus. É verdade? Isso mesmo. Eles não creem no sobrenatural, eles estão apenas tão avançados na ciência, educação e assim por diante, que eles apenas explicam por cima. Sobre Deus, o sangue se foi totalmente. Não é um quadro realmente? Ele diz, eles estão tão engomados, em outras palavras, com conhecimento, que explicam por cima. Mas como assim? Se eles estão tão aprofundados no estudo, por que eles explicam só por cima? Por cima, o profeta está dizendo, dessas coisas básicas, que deveria ser falado, o sobrenatural, o sangue. Ele diz, eles só passam por cima. E deixaram de lado, disse o profeta. Vou ler de novo para vocês verem aqui. Viram no que eles se meteram, eles simplesmente deixaram fora o Espírito de Deus. É verdade, isso mesmo. Eles não creem no sobrenatural. Eles estão apenas tão avançados na ciência e educação e assim por diante, que eles apenas explicam por cima sobre Deus. O sangue se foi totalmente. Os dias de milagres se foram. Apenas explicam por cima. Que coisa triste, né? E não há nada na igreja agora, apenas congregando juntos. Eles não é mais nada, apenas congregando juntos, só um grupo. Mas isso que é essencial, eles deixaram fora. Nem o sangue mais não se crê. Irmão, é um lugar de crentes. Daí ele diz assim que na igreja é um lugar de crentes nascidos de novo, que se encontram juntos em Cristo. No 26. E agora, esta epístola, a carta aos Efésios, foi escrita aos crentes, não para o mundo, para os do mundo. É para os crentes. E por isso que pensei esta tarde que primeiro eu testaria e veria se há grupos de incrédulos e pecadores. Então, eu não poderia falar sobre isto. Mas agora, vendo que é para os crentes, e os crentes estão presentes, eu pensei que seria bom se deixássemos o crente ver onde ele está. Agora, esforce-se, cristãos, para entender que este dia, que a mensagem
tem colocado o crente em lugar de posicionamento. Se cada crente aqui estivesse no seu lugar, bem, eu sou tão agradecido que onde havia corredores inteiros com cadeira de rodas, só há aproximadamente 2 ou 3 deixadas aqui. Se todo crente conhecesse o seu lugar, uma senhora em uma maca, o homem com muletas ali adiante, não haveria uma pessoa fraca, neste edifício, nos próximos 20 minutos. Isto é certo. Está vendo? Está vendo quanto é importante, irmãos, conhecer a nossa posição? O profeta disse: se todos aqui soubessem sua posição, nos próximos 20 minutos, não haveria um fraco entre nós. Isso é certo. Se cada homem simplesmente pudesse achar o seu lugar, o dele ou o dela, em Cristo Jesus, que diferença faria? Agora eu sei, a sua mente reage rapidamente. Agora, irmão Branda, eu sei onde eu estou. Você acha que sabe? Vê, aqui está. Se você soubesse, seria diferente. Está entendendo? Ah, mas eu sei, eu estou na mensagem, profeta. Você acha que sabe? Se soubesse a tua posição, aquelas coisas que te dominam não te dominaria mais. Eu tenho visto pessoas virem à plataforma. Eu pergunto: você crê? Eu tenho toda a fé, irmão Brana. Agora, eu não digo isso para depreciá-los. Eu respeito isso. Mas o nível de fé deles deveria estar lá em cima, quando na verdade está lá embaixo. Mas você sabe o que é isto? É esperança ao invés de fé. Fé faz a obra agora mesmo. A esperança espera por ela. Mas fé é o produto. Está vendo a diferença? Muitos acham que têm fé, quando na verdade eles têm esperança. A esperança espera que uma hora as coisas mudem. A fé é o produto, é a base. É o firme fundamento das coisas que não se vê. Está entendendo? Aqui está o microfone, eu não preciso fé para ver ele. Mas se eu não visse ele, e eu tivesse fé que ele está aqui, eu o pegaria. Porque fé é uma substância, é algo que você pode tocar. Lembra do profeta dizer assim: eu tenho um canivete, ele não está no meu bolso, mas se eu tiver fé que ele está aqui, eu coloco a mão no bolso e o pego aqui. Isso é fé. Fé é para você trazer aquilo que o natural, que os sentidos não podem ver. Por isso, irmãos, devemos sacudir um pouco as penas de águia, né? E nos desacomodar um pouco. Porque às vezes se acomodamos, que estamos na mensagem e tudo mais, mas você precisa, irmãos, essa posição, essa fé genuína, que faz a coisa funcionar. Amém? Você diz: mas então eu estou fora do quadro, minha fé é tão pequena. Não importa. A Bíblia nunca falou de tamanho de fé. A Bíblia fala da qualidade. Fé é uma qualidade. Ela pode ser pequena, mas se for fé, ela funciona. E a fé é você tomar a palavra de Deus e crer. Na mensagem Não Temais, Mombrana diz o seguinte, que o menino aquele tinha 2 peixes e 5 pães. Era pouco na mão dele. Mas quando ele colocou na mão de Jesus, alimentou mais de 5.000 pessoas. Ele disse: se a tua fé é tão pequena, é uma fé que só o suficiente para te trazer na igreja, ele diz: põe nas mãos de Jesus e ele fará grande coisa com essa fé. Mas tenha certeza que a tua fé é genuína, que não é uma simples esperança. Quando Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, eu não creio que ele estava se referindo ao tamanho do grão, mas à qualidade. Porque o grão de mostarda é uma semente que não se hibridiza, não há como misturar ela com outra semente. É o tipo da fé. A fé ela não é híbrida com nada, com nenhum sentimento, com nenhum arrazoamento, com nenhum sentido. Ela é única. Amém? E a fé, ela está totalmente livre de qualquer tipo de interpretação. Mas vamos aqui, vamos ver o que o profeta diz. Fé faz a obra agora mesmo. A esperança espera por ela,
mas fé é o produto. A fé realmente faz a obra bem agora. Vejam, nós temos muitos tipos de esperança, mas pouca fé. Então hoje nós queremos mudar de esperança para fé positiva. E há somente um modo de conseguirmos fé positiva, isto é, por pensamento positivo de coisas positivas. O que nós ouvimos domingo aqui? Sobre usar a nossa própria inteligência para o nosso benefício. Deus nos fez seres inteligentes. E às vezes esperamos que tudo tem que ser algo de Deus. Tudo é de Deus, mas Deus também quer ver você agir pela razão. Um culto racional que a Bíblia fala. Então o profeta ensina a pensar positivo. Ah, mas isso aí é coisa do mundo. Não. Você pensa positivo, você se ajuda. Você pensa positivo sobre a palavra. Você duvida das coisas do diabo. Você não tem que duvidar da palavra. Duvida é de Satanás. Duvide é que você vai ser destruído. Duvide da questão de você não ser filho. Isso você pode duvidar. Mas da questão da palavra, irmão, pense positivo sobre ela. Olha o que ele diz. Então hoje nós queremos mudar de esperança para a fé positiva. E há somente um modo de conseguirmos fé positiva. Isto é, por pensamento positivo de coisas positivas. Por exemplo, agora, que tal se alguns de vocês, mulheres, fossem para casa hoje ou amanhã? Eu acho que vocês não iriam querer fazer isso hoje. Mas amanhã, você vai e liga o seu ferro elétrico para passar e não há nenhuma eletricidade. Ora, você levantaria suas mãos e diria, ai, ai de mim, não existe tal coisa como a eletricidade. Bem, certamente que não. Você tem os fios trocados em algum lugar. Não é assim? Não é porque a irmã ligou o ferro e não funcionou que ela vai dizer, não existe eletricidade. Ela vai saber, não, alguma coisa está errada. Está desconectado, não está conectado exatamente. Assim é com Deus, irmão. Não é porque você tem, vamos dizer assim, está doente que você vai dizer, não existe Deus. Alguma coisa está desconectado. Conecte as coisas, se posicione em Cristo, que a energia vai fluir. Vocês estão entendendo a colocação do profeta, a colocação? Bem, certamente que não. Você tem os fios trocados em algum lugar. Há muita eletricidade, você apenas não conectou os fios corretamente. Isto é correto. Quando foi orado por este alguém, por que não foi curado? Não há tal coisa como cura divina? Isso é tão insensato quanto o outro, com certeza. Outros são curados. E por que você não é? Veja, você só... São os fios quebrados. O Espírito Santo somente irá... Olhe essa eletricidade. Olhe o mundo inteiro, está cheio de eletricidade. Você sabe disso. Você poderia ir à cidade de Nova York e apanhar um arame de cobre e ir para Los Angeles com arame de cobre. Tomar um helicóptero e voar aproximadamente 8 quilômetros de altura e derrubar aquele arame de cobre e conseguir eletricidade suficiente para pôr a terra em chamas com a corrente. Isso é quanta eletricidade há na terra, claro. Agora, se o mundo inteiro estivesse cheio de eletricidade e você saísse do meio de um campo escuro à noite e você não pudesse ver onde você está indo e você estivesse gritando, ó eletricidade, venha, faça uma luz para mim. Eu sei que você pode iluminar, mas venha fazer uma luz para mim, eletricidade. Eu sei que você pode sair desse lugar escuro, eu sei que você está aqui, eletricidade. A ciência prova que você está aqui. Venha, produza uma luz. Agora você está apenas dispersando seu fôlego. Isso é tudo. Será que os irmãos estão compreendendo? O profeta diz, existe, mas você tem que canalizar ela. Tem que se posicionar. Não é porque você não recebeu que não há tal coisa como cura divina, não há tal coisa como o Espírito Santo. Existe. A pessoa diz, tá, então tem eletricidade, eu estou aqui nesse campo escuro, ó eletricidade, apareça. A ciência diz que você existe. Ela não vai aparecer. Ele tem que puxar o fio, ele tem que canalizar a coisa. Está entendendo, irmão, o que o profeta está mostrando aqui? Que tem um lado que depende de nós.
tem um lado que depende de nós. Se nós compreendêssemos isso, a nossa vida seria diferente. Não ficaríamos cobrando a Deus, quando na verdade Deus tem a coisa ali, e é o desejo. O profeta disse: se você é batizado em nome do Senhor Jesus, e tu não tem o Espírito Santo, você está fazendo de Deus um mentiroso. Porque ele disse: recebereis, seja batizado em nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Há tal coisa como o Espírito Santo? Há, mas é necessário você canalizar isso. Você se posicionar em Cristo, encontrar a tua posição, pôr as coisas em ordem, olhar se o fio não está quebrado, como uma mulher que vai passar roupa e não funciona o fio, ela não vai gritar, não existe eletricidade, ela vai ver onde que está quebrado o fio. Amém? Agora, se aquela eletricidade iluminar, se você conseguir que a eletricidade flua na medida certa, ela iluminará. Se você a colocar em sua posição certa, agora a terra inteira, a sala inteira aqui está cheia do poder de Deus, o suficiente para fazer esse menino aqui sentado na cadeira de rodas caminhar. Está vendo? Fazer esta mulher caminhar, fazer esta senhora na maca caminhar, fazer todas essas pessoas caminharem, fazer o cego ver. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é deixar que o Espírito Santo flua na medida certa. Vocês creem nisso? Amém. Aqui está. Vocês veem, irmão, que a coisa, o profeta ensina, é a prática. Não é uma matemática. É a prática, é você realmente canalizar a coisa. Saber, existe uma promessa, está faltando o quê? O fio não está bem colocado? Minha vida não está bem em ordem? A hora que as coisas da nossa parte se ajustar, irmão, o que depender de Deus vai vir. Vai vir. Que tal se você tivesse um poço artesiano bem acima desta montanha, e uma plantação queimando nesta montanha, e você lá gritando: ó você, grande água jorrante, você, grande água jorrante, vá lá e molhe minha plantação. Ó você, grande água de borbotão, vá lá e molhe minha colheita. Você vai ficar rouco e ela nunca se moverá. É profundo isso ou não é? É simples, mas é profundo. É o que muitos estão fazendo com Deus. Ó Deus, ó faça isso, ó Deus. Irmão, canalize. Vai lá e canaliza a água que ela vai vir na tua roça. Busque o Espírito Santo, se posicione em Cristo, põe a vida em ordem. Ó você, grande água de borbotão, vá lá e molhe minha colheita. Você vai ficar rouco, ela nunca se moverá. Assim você pode gritar, você pode chorar, você pode gritar, você pode correr, você pode falar em línguas, você pode saltar para cima e para baixo, você pode cantar canções, você pode pregar o Evangelho, mas até que você trabalhe em harmonia com o Espírito Santo, você se fará rouco e não chegará a lugar algum. Correto? Vocês creem nisso? Vocês creem assim? A congregação diz amém. Isso é correto. Mas agora, olhem, aquela água molhará esta plantação se você trabalhar com as correntes ou com as corretas leis da gravitação. Ela puxará aquela água ali ao redor e molhará aquela plantação. Se você trabalhar de acordo com as leis da gravitação, aquela água molhará. Mas você não pode fazê-la saltar de lá. Muitas vezes, irmãos, estamos tentando fazer Deus agir fora da natureza dele. Lembra do profeta quando foi orar pelo pequeno Rick? Menininho de 3 meses, de idade, com câncer no seu queixo. O doutor tentou tirar o tumor, a coisa piorou a tal ponto que tomou conta. A língua da criança inchou, trancou o canal da respiração, furaram a garganta do bebê e ele respirava por um caninho.
E ali estava com as mãozinhas amarradas para não ficar mexendo, porque eles amarraram uma faixa para segurar o seu queixo. E o profeta chegou e aquele pastor mexicano, que era o pai do bebê, chegou e disse: olá, Rick, do papai. Papai trouxe o irmão Brana para orar por você. E o irmão Brana disse que quando o pai falou com aquele bebê, o bebezinho fez força com os bracinhos para ir com o pai. E o irmão Brana diz: aquilo derreteria o coração de um homem de ferro, ver uma criança daquela idade reconhecer o seu pai. E ele virou assim o rosto para que o pai não visse as lágrimas correndo de sua face. Então o irmão Brana pensou: eu não posso acreditar que Deus tenha prazer de ver uma criança sofrendo assim. E ele continuou e pensou: se Jesus estivesse aqui, o que ele faria por esta criança? E quando o profeta pensou isso, a voz de Deus rebumbou dentro de sua alma e disse: eu estou esperando para ver o que você vai fazer por ela. Está vendo? Você tem que canalizar. Você tem que vir pela via. Deus colocou nós como transmissores da sua bênção. Então ele colocou as mãos sobre a criança e disse: eu coloco o sangue de Jesus Cristo entre este câncer e esta criança. E em 4 horas, 4 horas, o câncer desapareceu, o queixo se recompôs e a criança estava curada. Por quê? Canalizou aquela fonte até a criança. Canalize a fonte de Deus até o seu lar, até a sua vida, até os seus negócios. E você vai ver se as coisas não vão fluir. Mas se você ficar só gritando: ó, grande fonte, vem molhar, profeta, tu vai ficar rouco e ela não vai molhar. Mas quando você se posiciona, você põe as coisas em ordem, põe sua vida em ordem, Deus fará, porque é o prazer dele fazer. Amém? Aonde nós paramos aqui? 31. Agora o Espírito Santo curará cada pessoa aqui dentro, se você trabalhar de acordo com o plano e vontade das Sagradas Escrituras. Há suficientes cristãos, suficientes nesta cidade hoje, suficientes cristãos nesse edifício hoje, para fechar o céu sobre Fênix. Vocês sabem disso? Mas você tem que trabalhar de acordo com a vontade do Espírito. Agora, isso é o que nós estamos tentando fazer hoje. Colocar o crente na posição certa. Então ele pode ver onde está. Como você vai fazer? Correndo de qualquer maneira? Você estará simplesmente golpeando ao ar. Entende o que eu quero dizer? 35. Agora, a primeira coisa que nós queremos saber, se aquela epístola daquele tempo seria essencial para hoje. Vamos descobrir como você entra em Cristo Jesus. Agora, há tantas maneiras diferentes, eles alegam, por Cristo Jesus. Eles dizem que você se une à igreja. Alguns dizem se você crer. E alguns fazem uma coisa e outra. Alguns tomam isso através do batismo. Aqui o profeta está mostrando. Antes ele mostrou que tem que canalizar, preparar o ambiente para Deus. E aqui ele está mostrando que as igrejas tentam fazer isso, mas de muitas formas, contrário à palavra. Uns dizem: então, para que essa fonte, vamos dizer, flua na sua vida, se una à igreja. O outro vem e diz: não, para que isso aconteça, você tem que, vamos dizer assim, falar em línguas estranhas. Fala em línguas, tu tem o Espírito Santo se fizer isso. Falar em línguas, nós sabemos que é um dos dons do Espírito Santo, mas não a evidência de ter o Espírito Santo. Agora, há tantas maneiras diferentes, eles alegam, por Cristo Jesus. Eles dizem que você se une à igreja, alguns dizem se você crer, alguns fazem uma coisa e outra. Alguns tomam isso através do batismo, alguns tomam isso pelo companheirismo, mas em 1 Coríntios 12 diz: por um Espírito todos nós somos batizados em um corpo. O qual é o corpo de Cristo, o corpo de crentes. Vê,
Através do quê? Não por um aperto de mãos, não por um modo de batismo, não por um sentimento, mas por um Espírito, grande Espírito, o Espírito Santo, por um Espírito nós somos batizados em um corpo, que é o corpo do Senhor Jesus. Olhe para isso. Machucado, ferido, moído, abrir o seu lado com uma lança romana, a fim de que, pelo Espírito Santo, nós pudéssemos ser batizados no seu corpo, participantes da sua natureza divina. Você quer ter isto? Então você se torna um participante, depois de entrar no seu corpo, um participante da sua natureza divina, a natureza de Cristo em você. Como você pode enganar, roubar, mentir, apostatar, fazer proselitismo e tudo mais com a natureza divina de Cristo em você? É impossível. Deixe isso penetrar apenas alguns minutos, porque isso é correto. Se você for um participante em Cristo, então você se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e todas as coisas se tornaram novas. Todas as novas intrigas, ou melhor, todas as nossas intrigas e alvoroços, e preocupações, e debates, e mimos, e todas essas coisas são passadas. Vê? Qual é o fruto do Espírito? Nós temos colocado isto aos membros da igreja, sobre o gritar, sobre demonstrações de nossos trabalhos, mas o fruto do Espírito é primeiramente amor. Amar quem? Então, é quando você ama a esses que não lhes são agradáveis. Esse é o Espírito de Cristo: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé. Esses são os frutos do Espírito. Então, não importa a que igreja você pertença, o que você tem feito. Jesus disse, no 39, Jesus disse: muitos virão a mim naquele dia, com aquela mesma história: Senhor, não tenho eu expulsado demônios em teu nome? Não tenho eu profetizado em teu nome? Em teu nome eu fiz muitas obras poderosas. E então eu confessarei a eles: apartai-vos de mim, vós praticantes de iniquidade, eu nem mesmo vos conheço. Essa condição muda o quadro, não muda, irmão? Aí está. Agora, será que é só para aqueles que aplicam isso só para o denominacional, que usa os dons para fazer milagres? Ou será que para muitos que estão na igreja, mas não no corpo de Cristo? São da mensagem, mas nunca se posicionaram. Também vão dizer: Senhor, mas eu estava na mensagem, mas eu cria, mas eu lia. É necessário, irmão, ser posicionado. Aí sim você faz parte. Aí essa água flui, aí essa eletricidade flui, aí funciona. Profetizar é bom. Parágrafo 41. Profetizar é bom, falar em línguas é correto. Interpretações são corretas. Gritar é certo. Mas você pode fazer essas coisas sem ser primeiro batizado, fundamentalmente em Cristo. Esses são somente os frutos do Espírito, esses são os dons do Espírito. É como se eu saísse daqui hoje e trouxesse alguma das grandes maçãs de Wins, algo assim, do norte, e as amarrasse sobre uma palmeira. Veja, amarrar uma maçã numa palmeira. E dissesse: agora, olha aqui, que macieira boa eu tenho. Ela é verdadeira, aqui está a árvore, e maçãs estão penduradas nela, mas elas não são o produto da árvore. Aí, muitos têm os dons e dizem: eu tenho. Não, só está de pendurado ali, como a maçã num pé de palmeira. Aqui está, através da fé, você pode fazer grandes coisas e ainda não ser nascido de novo do Espírito de Deus. Tenha cuidado ali. É uma linha perigosa, povo pentecostal. Não declarem tudo o que vocês ouvem falar de Deus. Eu espero que vocês não fiquem bravos comigo. Eu simplesmente os amo. Imagine um velho pai que ama seus filhos e vê que eles vão se machucar se não se cuidarem. Ele não seria um verdadeiro papai, a menos que ele... Tenham cuidado, não olhem para as grandes coisas, grande multidão, não olhem para as grandes demonstrações ou grandes curas, ou grandes coisas assim. Olhem para o grande Salvador, o Senhor Jesus. O fruto do Espírito é amor. O que é Deus? Amor.
E se você não pode amar o seu inimigo, não importa o que ele diz sobre você, seu vizinho, não importa o que ele diz sobre você. Se do seu coração, não com seus lábios, não com seu conhecimento, que você deveria estar fazendo isto como um cristão, mas algo em seu coração te faz amá-lo de qualquer maneira, independente do que você diga, então é hora de vir novamente ao altar. Você quase nunca consegue totalmente o que você pensou ou o que você realmente deveria ter. Amém? Eu odeio dizer isto, mas mesmo assim me feriria saber que bem aqui estão pessoas que moram, que estão vivendo comigo. E como eu disse, esta manhã, se eu estivesse com fome, talvez você que está morando por aqui, numa casinha, com alguns biscoitos sobre a mesa, seus filhos famintos, você os repartiria comigo, isto é correto. Mas, meus queridos e amados amigos, eu não faço isto para ser indiferente. Eu faço isso porque vocês creem. Eu faço isso porque eu sei que vocês me amam e vocês têm visto o Espírito de Deus operando. E então, fazendo isto, e vocês me amando, e eu sabendo qual é a verdade, eu venho em uma linha de perigo, vendo uma linha de perigo e não os advertir, eu me tornarei um falso pastor, e não um real pastor de Cristo. Não se baseie em demonstrações. Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, paciência, aqui estão os frutos do Espírito. O que o profeta está dizendo? Olhe o resultado. Não fique só olhando o movimento. Veja os frutos na sua vida. Já vamos terminar aqui, irmãos. No 50. E um homem, quando ele vem a Cristo, não é primeiro conseguir suas laranjas. Primeiro você adquire a árvore. Quer dizer, primeiro venha, se converta, receba. E a árvore está plantada em Cristo Jesus, a fonte inesgotável da vida. E tudo que um crente tem que fazer depois que ele está posicionado em Cristo Jesus, tudo que ele necessita nesta jornada terrena, é dado a ele quando ele está posicionado em Cristo. E tudo o que ele tem que fazer é beber, beber, brotar, beber, até que cada fruto do Espírito, cada dom do Espírito, tudo que está em Cristo Jesus, que ele pertença-te e estará em você pela jornada inteira. Você não deve conseguir a árvore primeiro. Vá arrumar a árvore, cave em algum lugar, pegue a menor árvore, que é um bebê em Cristo, e coloque-a perto da fonte de água inesgotável de vida. Vida de Cristo, então você está posicionado em Cristo. E quando você está posicionado em Cristo pelo Espírito Santo, então todas aquelas qualidades do Espírito Santo vivem em você. Está vendo? Quer dizer, não tenta primeiro conseguir os frutos, consiga a árvore. Não tenta que a fonte lá, vamos voltar lá, né? Venha molhar a tua plantação, primeiro canalize. É o que o profeta está insistindo, primeiro posicione-se em Cristo. Ele diz, mesmo que seja uma árvore bebê, pequenininha, mas plante ao lado de Cristo. Deixe ela beber, se alimentar, e ela vai crescendo, brotando, daqui a pouco ela terá os frutos. Quais os frutos? Mansidão, o amor, longanimidade, paciência. Agora, o que seria chamado de laranjeira? É a primeira coisa, você sabe, ela brota. Ela era um sicômoro, Eu não sei se direi uma palmeira, porque vocês poderiam não saber o que é um sicômoro, mas eu acho que não. Eles têm alguns sicômoros aqui fora, eu acho que não. Certo. Se for uma laranjeira que você está procurando, mas ela está carregando figos, você misturou suas árvores, vê? Você está conseguindo frutos, mas não o tipo certo. Agora, isso é o que acontece com o cristão quando nós entramos em Cristo. Nós temos que carregar os frutos de Cristo. Paulo disse que quando você é lavado, então come da carne sob o real penhor de Deus. Vocês entendem? Consiga isso primeiro, amigo. Volte à fundação, então comece de lá e avance. 54. Agora, o companheiro disse, eu posso ser um cristão e posso ficar em casa igualmente bem. Não, você não pode. Não, você tem que estar junto com o resto do seu corpo. Ele nos tem abençoado junto em lugares celestiais em Cristo Jesus.
Está vendo? Eu posso ser um cristão, mas fico em casa, eu fico lendo as mensagens. Profeta, você tem que ter um lugar para você congregar, dar os seus dízimos e tomar da ceia. Então, não adianta a pessoa querer dizer, se os frutos não condiz, não está posicionado ainda, né? 55, aqui o profeta chama a atenção, porque se você está posicionado, irmão, você está tranquilo. Agora, se não está posicionado, é como nuvens sem água, né? Levado pelo vento. Volte, amigos, volte para o amor de Deus. Não vão atrás de cada vento de doutrina, e saltando aqui e ali, e toda vez que algo surge, fogem da igreja e correm por aqui e por ali, são somente cultos de pulos. Olha o que o profeta diz. Eu não digo que eles estão errados, apenas falando, mas eles ainda são crianças com o coração famintos. O que nós precisamos fazer? Ficar todos juntos, em qualquer lugar, e virmos juntos e posicionarmos em lugares celestiais, e voltar para Deus. Então Deus trabalhará com vocês, entenderam? Assentados juntos em lugares celestiais. Como também, verso 3 ou verso 4, como também Ele nos elegeu nele, como também nos elegeu em nós, ou nos elegeu nele. Quem fez a escolha? Deus fez. Você não fez, eu não fiz, Deus fez. Você não tem escolhido a mim, mas eu vos escolhi, disse Jesus. Olhem, como também nos elegeu nele, elegeu-nos, eleito agora, os que estão em Cristo Jesus. Ele elegeu-nos, nele. Quando? Ontem, o dia anterior, ouça as Escrituras, antes da fundação do mundo. Amém? E nós poderíamos continuar aqui, irmãos. Na sequência, o profeta fala sobre o cordeiro, né? Que viviam no Velho Testamento sobre sombras, e aquele sangue não podia vir sobre o adorador, mas depois, quando Cristo, Ele foi morto, e a vida saiu juntamente com o sangue, esta vida agora é liberada sobre o adorador. E quando você recebe a vida de Cristo em você, aí você está posicionado. Aí você muda a tua natureza, porque você passa a viver pela vida do Cordeiro. Só mais aqui no final ele diz assim, ó. Agora, no Velho Testamento, no 63, a primeira coisa que o crente, se ele cometia adultério, ou se ele fazia qualquer coisa errada, ele ia e levava um cordeiro. Ele levava um cordeiro para o sacerdote, o sacerdote examinava o cordeiro, não o crente. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso. O sacerdote examinava o cordeiro, não o crente. Quando você está em Cristo, você é examinado, ele não olha para você, ele olha para o cordeiro. Aí está a tua perfeição. E você encontra isso quando se posiciona em Cristo, quando a vida dele vem para você. Veja, ele levava o cordeiro para o sacerdote, o sacerdote examinava o cordeiro, não o crente. Ele olhava o cordeiro, ele nunca via o crente. Ele não se preocupava nada com o crente nem mesmo estava no quadro. O crente vinha e apresentava o cordeiro. Irmão, se você tão somente pudesse ver, você diz, bem, eu sei o que fiz quando eu era um homem jovem, eu sei o que eu fiz. Isso não soma, quer dizer, se você teve erros, isso não soma nada. Você está apresentando o cordeiro a Deus. Consegue enxergar? E o sacerdote não diz, o teu nariz é muito comprido, as tuas orelhas são muito grandes. Você tem que aceitar. Ele nem mesmo olha para o homem, ele olha para o cordeiro. Examina todo o cordeiro. Se há qualquer mancha no cordeiro, leve-o de volta. Não é o tipo certo para uma oferta. Então, o homem tem que conseguir o tipo certo de cordeiro. O que você está apresentando a Cristo? É a tua santidade própria ou é a vida do cordeiro? Mas quando o sacerdote examina o cordeiro e ele está perfeito, então ele diz, correto, você escolheu este cordeiro,
Eu o achei perfeito. Deite-o. Segure sua cabeça para trás. O crente põe suas mãos nele e diz: Deus, eu estou suposto a morrer por meus pecados, mas esse cordeiro está morrendo em meu lugar. Eles cortam a garganta do cordeiro, ele está sangrando, suas mãos estendidas sobre ele, sua pequena carne treme, o cordeiro faz seu último balido e sua alma toma um voo. Mas pelo derramamento do sangue, sendo um tipo, o espírito não pode voltar para o crente, porque é o espírito de um cordeiro. Um espírito animal não é um espírito humano. Mas com o maior, eu espero que vocês captem isso. Aquele Deus, ele mesmo desce diante do cordeiro e o crente, observe. Agora, olhe, você não tem que olhar para o cordeiro. Não olhe para você mesmo, quer dizer, Deus não olha para você, ele olha para o cordeiro. Ele olha para Cristo e não há nenhuma falta nele. E Deus aceitou a oferta. Você põe a tua mão sobre o cordeiro, Cristo Jesus, confessa teus pecados como sendo um pecador, e o cordeiro morreu por você, e o espírito que saiu do cordeiro volta ao crente, amém? E então você ficou aperfeiçoado. Por quê? O que morreu, o inocente, o poderoso, o que venceu, o aceito na sua própria pessoa, retornou na forma do Espírito Santo e traz o crente para o descanso. Amém? Aqui está ele, não você. Ele, Deus nem mesmo te vê, ele o vê. Você não tem que morrer, ele morreu em teu lugar, amém? Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Aqui está o fundamento. Venha para este cordeiro, confesse os teus pecados. Amém? Aqui está, irmão, a forma de você canalizar realmente as bênçãos de Deus. É você estar em Cristo. E você vê que quando você está em Cristo, irmão, você não é visto. Cristo é visto em você. Como disse o profeta, o sacerdote não ficava reclamando do homem que trouxe o cordeiro. Ah, você é isso, você é aquilo, você tem o nariz comprido, você... Não, o sacerdote, o profeta disse, o homem nem estava no quadro. Quem estava no quadro ali? Era o cordeiro. O sacerdote tinha que examinar o cordeiro. Se você se chega a Deus, representado em Cristo, irmãos, você nem no quadro não está. Quem é que está no quadro? É o cordeiro. E o cordeiro é perfeito, por isso você é perfeito. Mas aí é um segredo muito grande, porque aí, se você está nessa condição, você não tem que se preocupar. Porque aí, se você está, o cordeiro está em você, então a tua vida vai ser igual à vida do cordeiro. Porque a vida dele voltou para o adorador. E agora você recebeu o Espírito Santo e é posicionado em Cristo. Por um Espírito, diz a Bíblia. Por um Espírito, não por se unir à igreja, não por pertencer à mensagem, mas por um Espírito somos posicionados. Por um Espírito. É isso, irmãos, que a igreja deve fazer. Fora disso, nós vamos fazer como o profeta diz, gritar até ficar rouco. E a água continua lá em cima na fonte e a tua roça morrendo. Ou então, gritando e dizendo, não há eletricidade, não há eletricidade. Quando, na verdade, toda a eletricidade está ali. O que aconteceu é o cabo que está quebrado. Então, observe, se as coisas não estão fluindo como deveria na tua vida, não culpe a Deus. Vamos refletir, eu quero encerrar dizendo isso para vocês. Não deixe ser somente mais uma escola dominical, mas olhe, o que está faltando na tua vida? O que é que não está fluindo? A água não está fluindo? A eletricidade não está fluindo? Os frutos do Espírito não estão sendo manifestados na tua vida? Veja onde está o fio quebrado. Veja o que falta você ajustar. E entre em Cristo. Se posicione, busque o Espírito Santo. Não olhe isso como algo difícil, mas olhe isso como algo que está
à tua altura, diante da tua condição, para você tomar posse. Porque Deus não pediria nada, irmãos, que fosse impossível para nós. Tudo que nós precisamos é nos conscientizar, não ficar se enganando a si mesmo e gritando, dizendo, mas eu grito, eu rolo, eu falo em línguas, Irmãos, o profeta disse, você vai ficar rouco e a água não vai sair. Tem que canalizar essa água, tem que se posicionar em Cristo, tem que receber o Espírito Santo. Aí, irmão, aquela natureza brava, aquela coisa resinguenta, aquilo tudo passa. Aquela coisa que não consegue perdoar, não consegue levar o desaforo para casa, irmãos. Basta alguém dizer uma coisa, você já fica azedo pelo resto do ano, não o resto do dia, o resto do ano. Esperando que outro se humilhe, que outro venha. Se você está posicionado em Cristo, irmão, você olha e você sente compaixão. Você diz, ó Deus, tenha misericórdia do meu irmão. Falou coisas que não são agradáveis, mas eu o perdoo. Como disse Paulo, no que depender de vós, tenha paz com todos. Quando a igreja chegar a essa posição, vocês viram o profeta dizer, se todos aqui chegar a essa posição, desse posicionamento em Cristo, em 20 minutos não haverá um fraco entre nós. Agora, cada um deve não dizer, isso meu marido está precisando, minha esposa está precisando, o irmão fulano está precisando. Não, irmão, é você. É você. Cada um individualmente, fazendo a tua parte, buscando se posicionar em Cristo. E tem vezes, irmãos, que você vai montar uma peça, alguma coisa assim, creio que vários já tiveram experiência nisso, em diversas coisas que se está arrumando, e não tem jeito de entrar. E você sabe que tem várias coisas ali para conectar. E você tenta, às vezes consegue colocar 2 ou 3, daqui a pouco sai tudo de novo. Mas tem uma coisa, às vezes tem uma peça ali que está atrapalhando tudo. A hora que você conecta aquela, automaticamente todas as outras entram no lugar. Entende? Então não fique culpando, estão tudo fora do lugar. Pare e olha, será que eu não tenho que eu me conectar? E será que daí as coisas não vão se ajustando automaticamente? O pai se posiciona e automaticamente os filhos vêm tudo atrás. Porque somos uma influência. Mas é necessário, irmão, e nós ouvimos o profeta aqui, não vamos esquecer, ele disse, a coisa mais horrível, né? Como é que ele disse? No início aqui nós lemos. A coisa mais terrível, a maior praga, isso, a maior praga que existe. Qual é o... Vamos ver se eu encontro aqui. Esqueci agora o parágrafo que nós lemos, mas ele disse que a maior praga é a igreja estar fora da sua posição. Por que é a maior praga? Porque o resto, irmão, todos os outros acontecimentos, prejuízos, são frutos de estar fora da posição. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos inclinar nossas frontes. Você compreendeu o recado de Deus essa manhã? Amém? Em maior escala ou menor escala, todos nós precisamos ajustar alguma coisa. Por isso, vamos voltar para casa conscientes de que é necessário dar um passo a mais. Amém? Precioso Deus e eterno Pai, te agradecemos pelo profeta que o Senhor nos enviou para nos esclarecer essas verdades, Pai. E ele disse que ele seria um péssimo pastor, um mau pastor, se ele visse uma linha de perigo e não avisasse o povo, Pai. E ele estava aqui avisando com tanto sentimento, dizendo para as pessoas que elas não chegariam a lugar nenhum enquanto não se posicionassem em Ti, Pai. Não adiantaria elas estar, ó Deus, se alegrando com os dons, pulando, saltando. Elas precisavam, ó Deus, receber o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos posiciona na terra, Pai. Temos aprendido isso já, Pai. E agora não queremos ficar somente no conhecimento, mas ajuda cada um de nós, Pai. Ó Deus, quem sabe há pessoas que têm lutado e não vê a coisa fluir,
mas eles ouviram nesta manhã que é necessário canalizar as coisas, é necessário se posicionar, é necessário ajustar a vida de acordo para que a água venha, Pai, pelo canal. Deus querido, eu peço agora, Pai, que o Senhor dê a continuidade disso na vida de cada um de nós. A todos que aqui estão, a todos que estão ouvindo pela internet, aqueles que ainda haverão de ouvir esta mensagem, Pai, faça com que tenha efeito em nossas vidas. Eu entrego isso em Tuas mãos, Pai. Eu quero fluir, eu quero, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa fluir na minha vida. Eu quero estar posicionado completamente em Tua presença, Pai. Ajuda cada um de nós, nossa família, nossos irmãos, Teu povo ao redor dessa nação, ao redor deste mundo. Pai, quando a igreja chegar a essa posição, meu Deus, então o arrebatamento sucederá. Meu Deus, não deixa ninguém ficar perdendo tempo com coisas que não levam a nada, mas que possamos, ó Deus, realmente nos posicionar, ó Deus, em Cristo, receber o Espírito Santo no âmago da alma, que possa cada irmão, cada irmã, ver que isso é o essencial em suas vidas, Pai. E para aqueles que já têm o Espírito Santo, possam buscar um reavivamento, ó Pai. Oh Deus, eu preciso disso, um reavivamento na minha alma. Cada um de nós, Pai, nos ajuda, Pai, nessa hora final que estamos vivendo. Posiciona cada um, Pai, nos posiciona, ó Deus, no plano do Senhor. Toma nós em Tuas mãos, Pai, amplia isso que ouvimos em nossos corações. Pai, eu peço humildemente, através do sangue do Senhor Jesus, faça com que isso tenha efeito, Pai, que no futuro possa pessoas olhar para trás e dizer: eu ouvi aquela mensagem, eu passei a me preocupar, eu ajustei as coisas na minha vida, eu busquei o Espírito Santo e agora a natureza de Deus está fluindo na minha vida. Pai, eu quero que haja esse testemunho glorioso, Pai, que as pessoas, cada um possa pôr em prática isso, Pai. Conceda isso, Pai, pois nos entregamos em Tuas mãos, cada um de nós, junto com essa mensagem, para que ela tenha efeito na vida de cada irmão, cada irmã, na minha vida. Possamos, ó Deus, crescer, possamos, ó Deus, expressar cada dia a Tua natureza. Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, toma isso em Tuas mãos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Saúde cada um seu irmão e até a tarde estejamos aqui. Deus os abençoe. Deus abençoe os irmãos pela internet. Que a graça de Deus dê a cada um de vocês um abençoado dia. Em nome de Jesus Cristo.